Vamos lá, senhores. Nós vamos iniciar nesse bloco o nosso estudo sobre a lei de tortura, tá? A lei 9455 de 97. Antes de nós adentrarmos no conteúdo em si, eu vou explicar para vocês rapidamente como é que nós vamos trabalhar esse tema que cai tanto em prova de concurso público, tá? Senhores, o que acontece? Grande parte dos professores, eles negligenciam, tá, uma parte introdutória sobre a questão da tortura e partem direto, tá, para a literalidade da lei, para os dispositivos que estão previstos lá na lei 9455. Realmente, 90% das questões que caem em prova de concurso tratam exatamente dessa parte que está ali na legislação. Só que esses 10% que são cobrados pelas bancas examinadoras da parte introdutória, tá? Que grande parte dos professores não passam para os alunos, quando cai em prova, derrubam aí mais de 90% dos candidatos. Como é que eu vou trabalhar com vocês? O meu compromisso aqui é trabalhar de forma completa qualquer conteúdo que eu for ministrar. Então eu vou trabalhar a lei de tortura. Nos dois primeiros blocos nós vamos trabalhar a parte introdutória, tá? São blocos até curtos, mas nós vamos trabalhar essa parte introdutória para só no terceiro, a partir do terceiro bloco, nós vamos adentrar efetivamente nos dispositivos da lei, tá? Eu peço para você não pular esses dois blocos, porque isso cai em prova e quando cai em prova os alunos tendem a errar. Você não vai errar porque você vai ter acesso a esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, senhores. O que acontece? Primeira coisa que nós temos que trabalhar é a pergunta: a tortura, ela tem previsão constitucional? Eu tenho um fundamento constitucional da tortura? Tenho. Se você for analisar lá no artigo 5º, tá, que trata ali dos direitos e deveres individuais e coletivos, nós temos dois incisos que tratam, né, que mencionam a questão da tortura. O primeiro inciso, ele vai vedar, né, ele vai proibir a prática da tortura, tá? E o segundo dispositivo, ele traz algumas características que a Constituição Federal atribuiu não só para a tortura, mas como também para crimes hediondos, tráfico de drogas, tá? E terrorismo. Então olha só, vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Ó? A Constituição Federal estabelece no artigo 5º, tá, a proibição da prática da tortura. Então a primeira coisa que faz aqui é proibir a prática da tortura, tá? Além de prever que a tortura é uma conduta inafiançável, ou seja, não cabe fiança, tá? E também é insuscetível, ou seja, não cabe, tá, graça ou anistia. Beleza? Olha só, presta atenção. Eu trouxe aqui para vocês, segue comigo aí na tela, o dispositivo constitucional. Olha só, aqui eu tenho o artigo 5º e aqui eu tenho os dois incisos que eu acabei de falar com os senhores. Olha lá, ó. O inciso 3º ele fala: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Aqui eu tenho a vedação, né, a proibição da prática da tortura. E no outro inciso, a Constituição ela fala: a lei, cuidado, a lei considerará crimes inafiançáveis, ou seja, não cabe fiança, e insuscetíveis. O que significa insuscetíveis? Não cabe, né? O não cabimento do que? De graça ou anistia, tá? Então a lei vai considerar tanto inafiançável como insuscetível de graça ou anistia a prática da tortura, que é o que interessa aqui pra gente, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos, tá? Por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, olha só, pessoal, prestem bem atenção aqui. O que a Constituição ela fez, tá, foi vedar a tortura e estabelecer que a lei, cuidado, a lei, ao regulamentar a tortura, ela deve levar em consideração os seguintes mandamentos constitucionais. Além da tortura, né, assim como o tráfico ilícito de drogas,
o crime de terrorismo e os crimes hediondos, todos eles devem ser inafiançáveis e insuscetíveis, ou seja, não cabe, insuscetíveis de graça e anistia. E aí, quando a Constituição Federal ela fala que a lei é que vai considerar isso, a lei que deve regulamentar a tortura, né? O texto constitucional aqui, ele está realizando o que nós chamamos na doutrina de mandamento, cuidado com isso, cai em prova, mandamento constitucional de criminalização. Ou seja, a Constituição Federal ela está dando um recado ao legislador. A Constituição Federal está falando, legislador, você vai criar uma lei, tá? Nessa lei você vai conceituar o que vem a ser tortura, você vai estabelecer quais as condutas configuram o crime de tortura, tá? Mas eu, Constituição, já estou te avisando de antemão. Esse delito deve ser inafiançável e esse delito não é passível, né? Não cabe graça e anistia. Beleza? Então eu tenho um mandamento constitucional de criminalização porque a Constituição deu uma ordem, deu um mandamento ali para o legislador criar uma lei regulamentando a questão da tortura. Porque se você parar para analisar, a Constituição Federal ela não definiu o que é tortura. A Constituição Federal apenas proíbe a prática da tortura, estabelece características como a inafiançabilidade e a insuscetibilidade aí de graça e anistia, mas não vem a definir quais condutas configuram a tortura, tá? Isso a Constituição atribui para a lei, tá? Para o legislador ordinário. Por isso que eu tenho um mandamento constitucional de criminalização, tá ok? Beleza. Inafiançabilidade em face da tortura. Cuidado com o peguinha, tá? Nós já vimos que a Constituição Federal determina que a tortura, assim como o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos, são crimes inafiançáveis. Tudo bem. Agora, cuidado. Você não pode confundir isso com uma proibição de liberdade provisória. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prestem bem atenção, olha só. De acordo com o STF, o fato da Carta Magna ter estabelecido a proibição da concessão de fiança, isso não se confunde, tá, com a possibilidade de concessão de liberdade provisória com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão que estão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. Deixa eu te explicar isso aqui. Olha só. Quando eu falo, senhores, de liberdade provisória, significa que o indivíduo ele vai responder à ação penal em liberdade, tá? Então ele responde à ação penal em liberdade e ele só vai ser preso lá na frente se vier, por acaso, a ser condenado, tá? Só que o que acontece? A liberdade provisória, ela é a regra, tá? Em decorrência de um princípio constitucional que nós temos, que é o princípio constitucional da presunção de inocência. O que esse princípio constitucional da presunção de inocência ele fala? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Traduzindo, eu não posso te considerar culpado antes de finalizar a ação penal e ter uma sentença definitiva que não cabe mais recurso, tá? Então, por isso, em decorrência do princípio da presunção de inocência, o indivíduo, antes do final da ação penal, ele deve ser presumido inocente. E por isso, ele deve, em regra, responder o processo em liberdade. Aí eu tenho a liberdade provisória. Só que o que acontece? A liberdade provisória, ela tem duas espécies. Eu tenho a liberdade provisória com fiança, ou seja, o indivíduo ele paga fiança, né? E aí sim ele responde o processo em liberdade, mas eu também tenho outra modalidade, que é a liberdade provisória sem fiança. Nessa liberdade provisória sem fiança, como é que funciona? O juiz, ele concede a liberdade provisória para você sem arbitrar fiança, por isso que ela é sem fiança. Mas em contrapartida, ele estabelece outras medidas cautelares diferentes, diversas da prisão, que são estabelecidas lá no artigo 319. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês, não é o nosso tema, isso aqui a gente vai estudar em processo penal, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês o artigo 319 só para você entender. Olha aqui quais são essas medidas cautelares diversas da prisão que eu posso estar arbitrando como juiz.
para conceder a liberdade provisória para o indivíduo, para que ele possa responder o processo em liberdade. Por exemplo, comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades. Então, por exemplo, o juiz fala, olha, eu vou conceder liberdade provisória para você, você vai responder o processo em liberdade, porém você tem que comparecer aqui de 15 em 15 dias para poder justificar e me informar das suas atividades, o que você está fazendo da sua vida. Essa é uma medida cautelar. Outra medida cautelar diversa da prisão que eu posso ter a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Tá? Então, por exemplo, vou conceder a liberdade provisória para você, mas você está proibido de frequentar locais que vendem bebida alcoólica. É o exemplo. Proibição de manter contato com pessoas determinadas. Eu vou conceder a liberdade provisória ao senhor, mas o senhor está proibido de se aproximar da sua ex-esposa e de qualquer familiar dela. Tá? É outra medida. Tá? Eu tenho aqui, proibição de ausentar-se da comarca também. Vou conceder a liberdade provisória, mas você não pode se ausentar de forma sem autorização da área ali da comarca, daquele município, por exemplo. Tá? Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Então, durante o dia você vai trabalhar, vai ter a sua vida normal. Mas no período noturno, tá? Ou nos dias de folga, no final de semana, feriados, etc., nesse momento você não pode ficar na rua. Você vai sair de casa para trabalhar. Assim que você tiver em período de folga, ou você tiver um período noturno que você não estará trabalhando, você tem que se recolher ao seu domicílio. Essa é outra medida cautelar diversa da prisão. Tá? Suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira. Né? Aqui, por exemplo, o servidor público é afastado das funções. Internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando ele for inimputável, né, ou semi-imputável. A gente vai trabalhar isso aqui também. Aí cuidado, olha aqui, a oitava, fiança nas infrações que admitem, tá? Diante dos crimes afiançáveis, aqueles crimes que permitem a fiança, que não é o caso da tortura. Isso aqui eu não posso aplicar para o delito de tortura, para o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, para o terrorismo e para os crimes hediondos, tá? E aí eu tenho por fim aqui, finalizando o artigo 319, monitoração eletrônica, famosa tornozeleira eletrônica, né? Por que eu trabalhei aqui de forma bem resumida isso aqui para vocês? Para você não confundir isso aqui, senhores. Presta atenção, realmente a tortura, ela não cabe fiança, a tortura é um crime inafiançável, então realmente eu não posso ter liberdade provisória com fiança, essa eu não posso ter por expressa vedação constitucional. Agora, eu posso ter liberdade provisória sem fiança. Quando o juiz, ele estabelece, ele concede a você a liberdade provisória, a possibilidade de responder o processo em liberdade, mas estabelece para você aqui outras medidas cautelares diversas da prisão que não seja a fiança. Monitoramento eletrônico, comparecimento obrigatório em juízo, proibição de frequentar determinados locais, todas aquelas situações aqui, todas aquelas medidas que nós vimos no artigo 319, salvo a da fiança. Tá? Salva da fiança, que realmente não pode. Por que eu trabalhei isso aqui com vocês? Porque a banca, ela vai afirmar para você na sua prova, na questão do concurso público lá, da sua prova, que o delito de tortura, ele é inafiançável e por essa razão não é passível de liberdade provisória. Errado. Por que está errado? Porque eu não tenho liberdade provisória somente com fiança. A liberdade provisória com fiança realmente eu não posso. Mas a liberdade provisória sem fiança, eu posso sim. E vedar a liberdade provisória, levando em consideração somente a gravidade ali da conduta, né, da prática da tortura, isso aqui viola de forma clara, tá, o princípio da presunção de inocência. Não importa o delito, não importa o delito a qual esteja sendo imputado a você. Você, em regra, deve responder o processo em liberdade, tá? Você só vai responder o processo preso preventivamente ou preso temporariamente se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva ou os requisitos da prisão temporária. Regra geral, você deve responder o processo em liberdade, tá? Levando em consideração que alguns delitos não pode ser a liberdade provisória com arbitramento de fiança. Tem que ser a liberdade provisória sem fiança. Beleza? Tranquilo? Entendido? Beleza, senhores. Então aqui eu já expliquei para os senhores, tá?
que a liberdade provisória ela é sim possível, tá? Mesmo diante de delitos como tortura e crimes hediondos, por exemplo. Beleza? Outro tópico que a gente tem que tomar cuidado é a inaplicabilidade, tá? Que a gente chama do fato de ser insuscetível à graça ou anistia. Vamos lembrar aqui rapidamente, a anistia, nós estudamos isso em direito constitucional. A anistia, ela é um benefício concedido pelo Congresso Nacional através de lei, onde ocorre o que a gente chama de esquecimento jurídico do fato imputado, tá? Então, por exemplo, o sujeito praticou lá um delito, né? Nós tínhamos delitos, por exemplo, praticados na época da ditadura militar. E o Congresso Nacional elaborou, né, uma lei, né, concedendo anistia para determinados delitos que não foram praticados com violência ou grave ameaça nesse período, tá? Então é um benefício. A graça, ela já é um pouquinho diferente. Ela também é um benefício. Só que aqui a graça ela não é concedida pelo Congresso Nacional. Ela é concedida pelo presidente da República, né? Não é mediante lei, por ser pelo presidente da República, é mediante decreto. Beleza. O que acontece, senhores? O que eu quero que vocês entendam aqui? A tortura, segundo a Constituição Federal, assim como o tráfico ilícito de drogas, terrorismo e também os crimes hediondos, todo esse grupo aqui, além de serem crimes inafiançáveis, eu não posso conceder para o autor desse delito anistia e graça, tá? Agora presta atenção que isso aqui que eu vou te explicar agora é o que mais cai em prova. Beleza, professor. A Constituição está falando isso. Ó. A lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura e os delitos mencionados, né? Agora vem uma dúvida. E o indulto? E o indulto? Pode ou não pode? Porque o indulto nós vimos lá em direito constitucional que também é concedido pelo presidente da República e também é mediante decreto. E também é um benefício. A diferença do indulto para a graça é que a graça ela é individual, ou seja, o presidente da República ele vai estar concedendo esse benefício para uma pessoa específica, né, para pessoas determinadas. Já o indulto ele é coletivo, né? O indulto ele beneficia um grupo de pessoas que preenche os requisitos lá estabelecidos no decreto, não é isso? O que acontece, senhores? O Supremo Tribunal Federal ele teve que se manifestar sobre isso. Tá? E o Supremo Tribunal Federal ele entendeu o quê? Ele entendeu que a graça ela é uma espécie de indulto. Então, senhores, apesar do texto constitucional não ter mencionado a vedação, a concessão de indulto de forma expressa, tá? O STF entendeu que não há lógica nenhuma eu permitir a concessão de indulto e não permitir a concessão de graça. Traduzindo, para o Supremo Tribunal Federal, o delito de tortura, além de ser insuscetível a ele, a graça, a concessão da graça e a concessão da anistia, também é insuscetível, também não cabe a concessão de indulto. Todos entenderam? Então, a proibição de concessão de indulto não está expressamente prevista na Constituição Federal. A proibição da concessão de indulto é fruto de um posicionamento, de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Então, sua prova colocar lá. Marque certo ou errado. A tortura, assim como o tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos, além de serem inafiançáveis, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Certo ou errado? Certo. Por que está certo? Apesar do texto não ter mencionado de forma expressa o indulto, isso aqui é entendimento do Supremo Tribunal Federal e também não cabe indulto para esses delitos. Beleza? Tranquilo? Perfeito, senhores. Vamos lá. Equiparação aos crimes hediondos. Cuidado com o que eu vou te explicar agora, tá? Olha só. Você notou que a Constituição Federal, quando ela estabeleceu lá que a inafiançabilidade e a não aplicação, né, a não concessão de graça, anistia para determinados crimes, o que a Constituição fez? Ela colocou nesse bolo todo aqui 4 grupos de delitos.
ela colocou a tortura, ela colocou o tráfico ilícito de drogas, né, entorpecentes, ela colocou o terrorismo e ela colocou também os crimes definidos como crimes hediondos. Então, para todos esses 4 grupos aqui, condutas que configuram tortura, condutas que configuram tráfico ilícito de drogas, condutas que configuram terrorismo e condutas que configuram crimes hediondos, tá? Para todos esses delitos, a Constituição estabeleceu o quê? Inafiançabilidade e impossibilidade também de concessão de graça e anistia. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e coloca aqui também o indulto. Beleza. Agora prestem muita atenção para você não cair nesse peguinho que eu vou te explicar agora, tá? Preste muita atenção. Eu tenho uma lei que nós vamos estudar aqui, que é a Lei 8.072 de 1990. Essa lei aqui é a famosa Lei dos Crimes Hediondos. Professor, o que é algo hediondo? Hediondo é algo repugnante. São aqueles crimes mais graves em que o legislador entende que pela gravidade, pela repugnância daquele crime, ele deve receber um tratamento diferenciado, um tratamento mais rigoroso, certo? E aí o que acontece? O legislador criou a Lei 8.072 e nessa lei o legislador ele estabeleceu, ele criou um rol, tá, taxativo, tá, definindo quais seriam os crimes considerados hediondos. A gente vai aprender isso, tá? Quando nós vamos estudar aí a lei de crimes hediondos. Mas a título de exemplo, aqui dentro desse rol está o crime de estupro, aqui dentro desse rol está o crime de homicídio qualificado, aqui dentro eu tenho o genocídio e eu tenho inúmeros delitos. Cuidado! A lei dos crimes hediondos, ela adota um critério que a gente chama de critério legal. O que é isso? Somente a lei pode definir hediondez, tá, a um determinado crime. Então, só é crime hediondo aquele crime que está no rol, que está na lista lá da Lei 8.072. E por incrível que pareça, o legislador ele não colocou nesse rol 3 delitos aqui, ó: tortura, tráfico ilícito de drogas e o terrorismo. Então cuidado, senhores, cuidado. Tortura é crime hediondo? Não. Tortura tráfico ilícito de entorpecentes de drogas afins é crime hediondo? Não. Terrorismo é crime hediondo? Não. Por quê? Porque nenhum dos 3 delitos está no rol dos crimes hediondos apresentados pela Lei 8.072. Agora, cuidado. Apesar de não serem crimes hediondos, a Constituição Federal, ao definir a inafiançabilidade e a não concessão, né, de graça e anistia para os crimes hediondos e também para esses 3 grupos aqui, para esses 3 delitos aqui, tortura, tráfico ilícito de drogas e terrorismo, a Constituição Federal, ao fazer isso, a Constituição acabou por equiparar esses 3 delitos, o famoso TTT, tortura, tráfico e terrorismo, aos crimes hediondos. Traduzindo, e preste atenção no que eu vou te explicar agora. Traduzindo. Tortura não é crime hediondo. Tortura é crime equiparado a hediondo. O que significa? A tortura, assim como o tráfico e o terrorismo, ela vai receber o mesmo tratamento conferido aos crimes hediondos. Também é inafiançável, assim como os crimes hediondos. Também tem uma progressão de regime mais pesada, né, com requisitos mais pesados, da mesma forma que é conferido para os crimes hediondos. Traduzindo, o mesmo tratamento que eu conferi para os crimes hediondos, eu vou conferir também para o terrorismo, para o tráfico ilícito de drogas e para a tortura. Mas isso não faz com que esses 3 delitos, o TTT, tortura, tráfico e terrorismo, sejam considerados crimes hediondos, porque eles não estão na lista, no rol taxativo previsto na Lei 8.072, Lei dos Crimes Hediondos. Então são crimes equiparados a hediondos, mas não são hediondos. Tá ok? Só na prática, tem muita diferença? Na prática não, porque se recebe o mesmo tratamento, acaba que
não tem, pelo menos em efeito prático, né, não tem tanta diferença. Mas para efeito de prova, tem sim, porque o examinador adora perguntar, afirmando que tráfico, terrorismo e tortura são crimes hediondos. E a alternativa estaria errada. Não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. Recebe o mesmo tratamento daqueles delitos definidos como crimes hediondos pela Lei 8.072. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos lá. Senhores, teoria do cenário da bomba relógio. Pouquíssimos professores trabalham essa teoria aqui, tá? E ela tem caído em prova, tá ok? O que é essa teoria? Teoria do cenário da bomba relógio. Essa teoria é uma teoria norte-americana, tá? Ela teve muita repercussão após os atentados de 11 de setembro, tá? Os atentados lá às Torres Gêmeas. O que essa teoria ela defende? Ela defende uma relativização da proibição da prática da tortura diante de um cenário terrorista, onde eu consigo ter acesso a um terrorista que sabe aonde, como irá ocorrer um ataque terrorista, e o Estado ele não tem essa informação. Então, segundo essa teoria do cenário da bomba relógio, eu posso praticar tortura contra um indivíduo se ele tem conhecimento do plano terrorista. Qual a intenção aqui de praticar tortura em face desse indivíduo? Para que ele nos dê a informação de onde e como vai ser realizado esse ataque terrorista, para que possamos salvar inocentes. Cuidado com o que eu vou te falar agora. Essa teoria, ela existe, mas ela existe lá fora. O ordenamento jurídico brasileiro não aceita essa teoria. O ordenamento jurídico brasileiro, ele não admite a prática de tortura, nem mesmo diante dessa situação de terrorismo. Isso aqui é aceito lá na legislação norte-americana, tá? No Brasil, a Constituição Federal, ela veda, né, de forma expressa e de forma absoluta a prática da tortura. Então eu não posso ter a prática da tortura de forma lícita em hipótese alguma. Todos entenderam? Então essa teoria, ela consiste nisso, tá? Ela consiste exatamente nessa possibilidade de relativizar ali, de permitir excepcionalmente a prática da tortura, mas ela não tem aplicabilidade nenhuma no nosso ordenamento jurídico. É importante só que você saiba a existência dela e que ela não tem aplicação no Brasil. Beleza? Tranquilo? Beleza. Agora, nós vamos trabalhar de um tema que quando cai em prova o pessoal erra muito, tá? E eu notei que as bancas elas estão aprofundando isso aqui e eu vou trabalhar de forma bem completa com você o tema imprescritibilidade. Presta bem atenção. Primeira coisa, quando eu falo que um crime ele é imprescritível, eu estou falando que ele não prescreve, tá? Pessoal, mas o que é prescrever? O que significa prescrição? O Estado ele tem o direito de te punir quando você pratica o delito, que a gente chama de ius puniendi. Então, se eu praticar um delito, por exemplo, eu fui lá e pratiquei um homicídio. A partir desse momento que eu pratiquei esse delito, nasce para o Estado o direito de me punir. Então ele pode me prender, ele pode aplicar uma sanção ali, uma pena privativa de liberdade que faça que eu fique 20 anos preso, tá? Tudo bem. Só que o que acontece? O Estado, regra geral, ele tem um prazo definido para exercer esse direito de punir. Ele não pode pegar um indivíduo que praticou um crime com 20 anos de idade e querer punir esse sujeito quando ele está com 80, tá? Então, justiça que demora não é justiça. Então, o que acontece? O que é a prescrição? É quando o Estado ele perde o direito de punir o indivíduo porque ele demorou, tá? Em decorrência do passar do tempo. Então, se o Estado demorou muito para punir esse indivíduo, demorou muito para condenar esse indivíduo, etc., o Estado ele perde o direito de punir através do que a gente chama de prescrição, que é uma causa extintiva de punibilidade. Beleza? Agora, cuidado. Existem delitos que são imprescritíveis, ou seja, delitos em que o Estado não perde o direito de punir o indivíduo, nem mesmo com o passar do tempo. Você pode ser condenado lá com 80 anos, sendo que você praticou com 20, mesmo assim ser submetido a, por exemplo, uma pena privativa de liberdade, diante dos crimes imprescritíveis, que é a exceção, tá? A pergunta é, a tortura,
é um delito imprescritível? Senhores, cuidado, presta atenção no que eu vou te ensinar agora. Acompanhe aqui comigo. Eu trouxe aqui 2 incisos do artigo 5º da Constituição Federal que apresentam quais são os crimes imprescritíveis. E cuidado, quais são os crimes imprescritíveis? A ação de grupos armados, civis ou militares, tanto faz, contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? E o crime de racismo. Então, cuidado. Quais são os delitos imprescritíveis? Olha só, constitui crime inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado democrático. Aí lá embaixo ele coloca: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. O que acontece? Então, senhores, se você parar para analisar, a Constituição Federal, ela estabeleceu a imprescritibilidade somente para esses 2 grupos aqui. Em algum momento eu falei de tortura, em algum momento eu falei de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, em algum momento eu falei do terrorismo, em algum momento eu falei de crimes hediondos? Não, não falei. A Constituição só concedeu a imprescritibilidade para racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Só para esses 2 grupos. Então, traduzindo, tortura é um delito que prescritível. Prescreve. Tráfico, prescreve. Terrorismo, prescreve. Crimes hediondos, prescreve. O que não prescreve é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado democrático e a ordem constitucional. Beleza? Agora, cuidado. Cuidado. A maioria dos professores explica só até aqui, tá? E realmente, 80% das questões vai te perguntar somente isso, tá? A tortura é um crime imprescritível? Não. A tortura é um crime prescritível. Só que a gente tem que aprofundar um pouquinho, porque 20% das questões estão cobrando um pouquinho mais, estão cobrando um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre isso aqui. E eu vou trabalhar de forma completa com vocês. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Senhores, em 2023, entrou em vigor uma lei, e essa lei, ela fez o seguinte: ela considerou a injúria racial uma forma equiparada de racismo. Ah, pessoal, mas peraí, injúria racial não é a mesma coisa que racismo? Não, não é não, tá? Você vai aprender comigo que eu tenho uma lei específica falando do racismo, tá? Que é a Lei 7716 de 89, tá? Então, ó, a Lei 7716 de 1989 é a lei de racismo, tá? E essa lei, ela vai estabelecer quais são as condutas que configuram racismo. E quando nós vamos até estudar essa lei, tá? Ela está prevista no nosso cronograma de estudo. Quando nós formos estudar essa lei, você vai notar comigo que a maioria, se eu não falar todas as condutas que configuram racismo, elas são voltadas para o mesmo cenário, que é o quê? O cenário de segregação. Deixa eu te explicar o que é isso. O racista, ele age visando a segregação. O que é segregação? Separação. O racista é aquele cara que, por exemplo, ele pensa o seguinte: eu não aceito dividir o mesmo restaurante que um negro, por exemplo. Eu não aceito que um negro adentre no mesmo elevador que eu utilizo. Eu não aceito que, por exemplo, um judeu ele frequente o mesmo clube social que eu frequento. Você vai ver lá na lei de racismo que as condutas que configuram o racismo são condutas voltadas para isso. Segregação. Agora, cuidado. A injúria racial é outro delito, ela não está prevista nessa lei específica, Lei 7.716. A injúria racial está prevista no artigo 140 do Código Penal. E como é que ela funciona, a injúria racial? Injúria é ofender. A injúria racial, ela consiste na conduta de ofender alguém utilizando elementos de raça, tá? Elementos aqui voltados aí para a questão racial.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo que eu gosto de trabalhar muito em sala de aula no presencial com os meus alunos. Todo mundo aqui já se deparou com aquelas situações infelizes em que jogadores de futebol começam a ofender outros jogadores, né, ali na partida, utilizando o cunho racial. Por exemplo, seu macaco, seu negro, e aí ofende a pessoa, né, criando aquele ar pejorativo. Aquilo ali, cuidado, aquilo ali, até a edição dessa lei 2023, aquilo ali não era racismo, aquilo ali era uma mera injúria racial, tá? Ofender alguém utilizando contexto de raça não era racismo, era injúria racial, tá? E a injúria racial, por não ser racismo, era um delito o quê? Afiançável. Cabia fiança. Por que cabia fiança? Porque o que é inafiançável é o racismo e a ação de grupos armados contra o Estado Democrático. Então, você via jogadores de futebol humilhando, né, xingando ali, ofendendo com cunho racial outro jogador, chamando de macaco, por exemplo, torcedor jogando banana, né, nos jogadores, e o cara, ele simplesmente pagava fiança e respondia processo em liberdade. Mas como? Porque a injúria racial não era racismo. Agora, cuidado. Com essa lei, tá? Com essa lei 14.532 de 2023, não precisa decorar o número da lei, tá? A partir de 2023, ali janeiro de 2023, essa lei ela fez o quê? Ela equiparou a conduta de injúria racial ao racismo. Traduzindo, agora, com essa lei, não configura racismo somente as condutas previstas na Lei 7.716 de 89, a lei de racismo. Não é somente aquelas condutas que estão naquela lei que configuram racismo. Por quê? Porque essa lei de 2023, ela equiparou a injúria racial ao racismo, por se tratar de uma situação de discriminação racial. Então, a partir de então, a injúria racial também, por ser equiparada a racismo agora, também é um delito imprescritível. Se a injúria racial é equiparada a racismo, significa que ela é uma modalidade de racismo agora, por sua vez, ela também será um delito imprescritível. O que isso tem a ver com lei de tortura? A aula é de injúria racial, a aula de racismo ou a aula de tortura? Presta atenção. Com base nesse cenário que ocorreu, eu tenho uma pergunta para te fazer. Isso aqui pode cair na sua prova, principalmente se você for fazer um concurso aí de juiz, Ministério Público, Defensoria Pública, delegado de polícia que tem prova oral. Você tem que tomar cuidado com o seguinte: você vai aprender comigo nos próximos blocos, quando a gente começar a estudar as modalidades de tortura, que uma das modalidades de tortura é o que nós chamamos de tortura discriminatória, tá? Ou tortura preconceito, tá? Ou também chamado pela doutrina de tortura racismo. O que é isso? O indivíduo ele pratica tortura contra uma pessoa por qual razão? Por mera discriminação racial ou religiosa. Então, por exemplo, o cara é um skinhead, por exemplo, ele foi lá e amarrou um indivíduo e decepou os dedos dele ali, simplesmente por ele ser negro. Simplesmente por ele ser negro. Essa é a famosa tortura racismo, tá? Existe essa modalidade. Aí a pergunta que não quer calar é a seguinte: professor, se a injúria racial foi equiparada a racismo em decorrência de ser uma modalidade de discriminação racial, eu lhe pergunto, e a tortura racismo? Que é aquela onde o indivíduo pratica tortura em decorrência de discriminação racial ou religiosa. E a tortura racismo também não deveria ser equiparada a racismo? A pergunta é, o que o Supremo entende sobre isso aqui? O Supremo Tribunal Federal ainda, até o presente momento, 2025, não se manifestou sobre isso. Mas analisando a doutrina, eu posso te falar que a tendência do Supremo Tribunal Federal, quando for analisar essa temática, tá? A tendência do Supremo Tribunal Federal é
equiparar a tortura a racismo somente à modalidade de tortura a racismo. Você vai aprender comigo que existem outras formas de tortura previstas na lei que nós estamos estudando. A tendência do Supremo Tribunal Federal é equiparar a tortura a racismo, assim como foi feito pela legislação em relação à injúria racial, ao racismo, entendendo que a tortura a racismo é também, assim como a injúria racial, uma modalidade de racismo, por também se tratar de uma discriminação racial. E quando isso ocorrer, quando isso for reconhecido, ainda não foi, quando isso for reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a tortura a racismo também será um delito imprescritível. Aí eu vou poder falar que tortura se tornou um delito imprescritível? Não, porque existem outras modalidades. Eu vou poder afirmar, depois que isso ocorrer, que a tortura a racismo especificamente ela, tá? Ela é um delito imprescritível. As demais modalidades de tortura não serão imprescritíveis porque a Constituição Federal não estabeleceu dessa forma. Serão delitos prescritíveis. Então, por exemplo, a tortura castigo. Nós vamos estudar ainda o que é isso. A tortura castigo é um delito prescritível. Vai continuar sendo delito passível de prescrição. A tortura prova, que é outra modalidade, também. A tortura crime, que é outra modalidade, também. Agora, a tortura racismo, a tortura preconceituosa, né, discriminatória, que é aquela que é baseada na discriminação racial e religiosa, essa sim, se o Supremo seguir esse entendimento que nós acreditamos que ele vai seguir, essa sim será imprescritível, por ser uma modalidade equiparada a racismo. Beleza? Tranquilo? Lógico, senhores, que essa temática que eu acabei de explicar para os senhores, ela é interessante, principalmente se você for fazer uma prova oral, tá? Ou uma prova discursiva. Você escrever isso ali, fazer essa análise, né? Expor essa análise numa prova discursiva, isso aqui faz com que a sua nota vá lá em cima, tá? Porque demonstra o quê? Conhecimento aprofundado, conhecimento completo do tema. Beleza? Por isso que eu trabalho aqui de forma aprofundada para deixar você preparado para qualquer concurso público. Beleza? Agora, para finalizar a questão da imprescritibilidade e finalizar aqui esse bloco, você não pode confundir, tá? Esse entendimento aqui do STJ. Olha só que interessante. Segundo o STJ, as ações cíveis, eu não estou falando de ação penal, que trata de crime, eu estou falando de ação cível, tá? Por danos morais em decorrência dos atos de tortura praticados durante o período do regime militar de exceção, ditadura militar. Essas ações cíveis aqui, que onde o sujeito está pleiteando o recebimento de valores em decorrência de danos morais que ocorreram na época da ditadura militar, tá? Essas ações são imprescritíveis. Agora, cuidado, não confunda. Olha só como é simples. Senhores, quando eu estou estudando com vocês a lei de tortura, eu estou falando de uma matéria de legislação penal extravagante ou legislação penal especial. Eu estou falando de direito penal. Eu estou falando de ação penal. Isso aqui não tem nada a ver com ação civil. Na ação civil, tá? Eu não estou falando de crime, eu estou falando do quê? De ressarcimento, tá? Por um dano moral que pessoas sofreram na época da ditadura militar por terem sido agredidas e etc, por terem sofrido tortura. Então olha só que interessante, a título de exemplo. Vamos imaginar que eu, Fernando, na época da ditadura militar, tá? Eu sofri tortura. Beleza, isso já se passaram muitos anos, tá? Mais de 50 anos da época da ditadura militar. E aí a pergunta é, eu, Fernando, após 50 anos, eu posso ingressar com uma ação civil solicitando aí danos morais pela tortura que eu sofri lá na época da ditadura militar? Posso. Segundo o STJ, eu posso. Por quê? Porque essa ação civil que está pedindo danos morais em decorrência de tortura praticada lá na época da ditadura militar, essa ação civil ela é imprescritível. Ou seja, o indivíduo não perde o direito de ingressar com a ação em decorrência do decurso do tempo.
Isso aqui não tem nada a ver com ação penal. Por quê? Porque quando eu falo de lei de tortura, que é o objeto do nosso estudo aqui, que é a lei que nós estamos estudando, eu estou falando de ação penal. E a ação penal relacionada à tortura, ela é prescritível, ela prescreve. Se o Estado não exercer o direito de punir no prazo estabelecido, ele perde o direito de punir o indivíduo. Entenderam? Então cuidado, não confunda isso, tá ok? Em relação à ação civil, segundo o STJ, é imprescritível, tá? Agora, a ação penal, não. A ação penal é prescritível, tá ok? O Estado tem prazo para agir, tá? Para exercer o direito de punir o ius puniente. Se não fizer, perde o direito de punir e ocorre aqui a prescrição do fato. Beleza? Tranquilo, senhores? Com isso, eu finalizo essa primeira parte, tá, do nosso bloco introdutório sobre lei de tortura. E no próximo bloco, nós vamos trabalhar outros temas, tá, importantíssimos, tá, que estão caindo muito em prova e tá pegando o pessoal de surpresa. Vou dar só um exemplo para vocês. Você sabe o que é um crime jabuticaba? Você sabia que o crime de tortura previsto na nossa legislação, no ordenamento jurídico brasileiro, ele é classificado como um crime jabuticaba? É isso mesmo, tá? Eu tenho certeza que você aí, que já estudou a lei de tortura através de outros professores, nunca ouviu falar nisso, tá? Por isso que eu vou trabalhar com vocês essa parte introdutória, tudo que você precisa saber sobre a lei de tortura, para no terceiro bloco eu ingressar e iniciar o estudo, tá, dos dispositivos da lei de tortura, ponto por ponto, trazendo para você aí um conteúdo completo, tá, que faça com que você gabarite, acerte todas as questões sobre esse delito. Beleza? Aguardo você aí no próximo bloco, não deixe de assistir, não pule, ok?